E aí, pessoal, tudo bem com os senhores? Hoje nós não vamos conversar a respeito de nenhum VHS. Por quê? Porque eu quero bater um papinho com vocês a respeito de Crepúsculo de 2008. Pois é, gente, eu sei que todo mundo tem aquele seu filminho da vergonha alheia, o chamado Guilty Pleasure, aquele filme que a gente fica meio receoso de confirmar aí nas rodas de conversa de que a gente é muito fã. Não que eu tenha nenhum problema nesse sentido, eu acho que tudo que a gente gosta ou gostou naquele momento era válido pra gente de alguma maneira. Então eu fui grande fã de Crepúsculo. Assim, a onda com Crepúsculo bateu assim muito forte. Eu não era adolescente, eu já era um jovem adulto, eu já estava na faculdade, mas assim foi uma coisa muito forte, um fenômeno muito poderoso como eu já não vejo há alguns bons anos. Eu lembro que você entrava no metrô. O metrô, gente, isso eu estou falando de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Sempre foi um grande termômetro para sucessos literários, assim. No tempo de Harry Potter, você entrava no metrô. Nossa, num mesmo vagão haviam várias pessoas lendo os livros do Harry Potter. Quando houve o fenômeno do Dan Brown também, o Código da Vinci, também você se deparava em toda parte pessoas lendo livros do Dan Brown. A Zíbia Gasparetto foi um fenômeno muito forte. Que mais? Vários fenômenos, né? Os tons de cinzas, a gente se deparava a todo momento com pessoas lendo. E a saga Crepúsculo também. Então, assim, você entrava numa estação de trem, numa estação de metrô, no ônibus, na lotação, haviam muitas pessoas lendo os livros. Então, assim, é uma coisa que foi difícil passar de modo que você não fosse engolido pelo fenômeno. Eu não era adolescente, porém ainda havia muitos resquícios em mim de adolescente. Então, assim, eu fiquei apaixonado. Não sinto nenhuma vergonha em falar. Só que, diferentemente de obras imortais como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, que eu vivenciei na época e continuo vivenciando, assisto a todo momento os filmes, reassisto, faço leituras, releituras, debates. Com Crepúsculo foi uma onda que passou. Quando chegou ao término, Amanhecer Parte 2, nunca mais eu revisitei esses filmes. Então, assim, Crepúsculo, que é de 2008, deve ter no mínimo uns 10 anos que eu não assistia. E eu quis fazer esse exercício comigo mesmo porque muitas vezes a visão da gente como adulto muda a respeito de um filme, a respeito de um livro, e eu queria saber se eu ainda teria aquele mesmo carinho, aquela mesma empatia com Crepúsculo que eu tive lá em 2008. Houveram vários filmes que eu era apaixonadíssimo e com o passar dos anos, é lógico, a gente fica mais velho, a gente adquire mais conhecimento, a gente adquire bagagem, as coisas acabam deixando de ter aquele mesmo peso e aquele significado. E eu queria saber é, o que aconteceria comigo quanto a Crepúsculo. Por isso, eu reassisti ele na noite de ontem e eu venho aqui trocar as minhas impressões com você, com vocês, né? Gente, eu sei que vocês são muito fãs de Crepúsculo e eu também, mas existem alguns problemas aqui bem perceptíveis, né? Lógico, a gente assistindo na fase adulta. Naquela época, a gente estava na high school, né? Então, aqueles diálogos bobos de high school, a gente tolerava, era do cotidiano da gente, né? Essa primeira parte de Crepúsculo, gente, é muito sofrível. E não é nenhum demérito falar isso, gente. Eu ainda continuo muito fã, já vou revelar aqui pra vocês. Mas, gente, são diálogos assim com a profundidade de uma poça de água, uma profundidade de uma colher de sopa de água, assim, muito raso, os diálogos. E uma coisa muito engraçada que eu adorei, gente, é tão ruim que é bom, são as caras dos personagens na primeira metade do filme. Uma cara de quero peidar e não posso, uma cara de ai, quero fazer cocô, uma cara assim de sofrimento que o Edward fica, que a Bella fica de constrangimento. Você fica pensando assim, gente, será que ela tá com prisão de ventre? O que que tá acontecendo, né?
Eu achei muito engraçado. E a Kristen Stewart, que dá vida à Bella Swan, já era uma atriz séria, né? Uma atriz assim com uma carreira já longa, que em 2008 ela é uma atriz mirim. Eu lembro dela com a mestre More, Jude Foster, em O Quarto do Pânico, e lá ela apresenta emoções assim muito mais contundentes do que as que ela apresenta aqui. O nosso querido Edward Cullen, vivido pelo Robert Pattinson, também, gente, é uma profundidade que ele, recém-saído de Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Infelizmente ele faleceu no torneio Tribruxo, nosso querido Cedrico Diggory, e ele retorna aqui como um vampirão. Só que, gente, cadê as aulas de atuação do senhor Robert Pattinson, né? Ficaram em casa, ficaram dentro da mala lá do torneio Tribruxo, né? Sei lá na onde que ficou. Bom, então, mas tirando esses estranhamentos do início, depois, deixa eu ver, daí 20 minutos de filme, eu comecei a me divertir. Eu lembrei de vários momentos, assim, que eu lendo o livro, eu assistindo, assim, eu saí bastante feliz da sessão. Tem outra coisa que me incomoda muitíssimo, que são os vilões. Gente, um vilão é preciso que seja construído, né? E esses vilões aqui, eles surgem do nada, eles criam uma antipatia pela Bella do nada, tudo acontece do nada. O final, assim, acontece também de uma forma... É lógico, depois, nos filmes sequentes, o Lua Nova, o Eclipse, o vilão seria melhor delimitado. Mas aqui, esses três vilões aqui, gente, são uma verdadeira lástima. Então, assim, eu tenho esses dois problemas com esse filme. Primeiro, essas atuações pífias aí da primeira metade do filme e a construção do vilão. Tirando isso, gente, eu me diverti. Aqui tem uma atriz também que na época ela era muito promissora. Aqui ela é amiga da Bella Swan. É uma atriz chamada Anna Kendrick, uma atriz que eu gostava bastante. Depois ela veio a fazer um filme com George Clooney também. Esse filme, gente, trouxe à tona novamente a onda vampiros no cinema. Uma onda que estava meio esquecida desde Anne Rice, lá com Entrevista com o Vampiro, e que foi retomada aqui, e foi assim muito forte. Houveram vários produtos que surfaram na onda, né? Aquela série de TV True Blonde fez muito sucesso, a série Vampire Diaries, Diário do Vampiro, também fez muito sucesso. E o próprio Crepúsculo. O Crepúsculo bateu de frente aí com Harry Potter. É lógico que não havia a mesma qualidade literária do texto, a mesma profundidade da história, mas ainda assim, em 2008, estava programado para sair no cinema em novembro de 2008, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, coisa que não aconteceu. Harry Potter foi cancelado por razões internas, né? Eles preferiram lançá-lo no verão americano do ano seguinte, em julho de 2009, e muita gente que era fã de Crepúsculo falou à época: a saga Harry Potter tá com medo de Crepúsculo, gente. O que não é verdade. Crepúsculo estava chegando, Harry Potter já era uma série extremamente estabelecida, nem de longe, são produtos distintos, né, mas que acabavam pegando por vezes a mesma massa de fãs. Então, assim, para nós que ficamos órfãos de Harry Potter no ano de 2008, estava todo mundo esperando o lançamento de Enigma do Príncipe, Crepúsculo veio como um bálsamo pra gente em dezembro de 2008. Eu lembro de ter ido no cinema, assistir, já era um grande fenômeno literário. A Intrínseca publicou o livro aqui em 2006, acho. Não, em 2008, começo do ano, e eu já havia lido, já sabia mais ou menos a história, vi no cinema, gostei à época, pelas razões que eu já falei para vocês. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem ainda um senso crítico apurado. Eu era também um jovem adulto, então assim, essas questões de high school para mim ainda condiziam com a minha realidade, então para mim foi bastante ok à época. Só que assistindo hoje com adulto, essas questões assim soam engraçadas, soam curiosas também, como um retrato da época, né, gente? Não tenho vergonha de afirmar, continuo gostando, ainda é um filminho que agrada. Tudo aquilo que a gente vivenciou
de algum modo, mesmo que a gente assista anos depois, nos soam familiares, né? Então, assim, foi divertido essa assistida novamente aí de Crepúsculo, podemos dizer assim. Pretendo continuar assistindo porque eu não lembro de praticamente nada. E foi legal, me diverti bastante. Continuo curtindo, continuo gostando. Vou mostrar agora para vocês aqui a edição. É uma pena, né, gente? Em 2008 não existia mais o VHS, né? Eu gostaria tanto de ter Crepúsculo em VHS, porque é aquela coisa, são filminhos que nos tocaram à época. Então, assim, todos esses filmes que me tocaram de uma certa maneira, eu gostaria de tê-los em VHS. Mas, infelizmente, né, gente, fazer o quê? Vamos ver aqui, ó. Crepúsculo, lançado pela Paris Filmes, isso fez com que a Paris Filmes enriquecesse imensuravelmente, né? Se tornou aí a primeira saga de grandes proporções, de grande sucesso deles. Depois eles vieram a fazer várias outras, né? Jogos Vorazes, o Divergente, várias séries nessa pegada. Mas aqui foi a primeira e fez com que eles ganhassem rios de dinheiro. Nem sei se eles imaginavam aí também o tamanho do sucesso que Crepúsculo faria, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Kristen Stewart de Jumper. Kristen, como eu já falei, uma atriz já estabelecida, uma atriz mirim, aqui iniciando essa franquia. O bonitão Robert Pattinson, eles colocaram aqui Harry Potter e a Ordem da Fênix. Na verdade, gente, Ordem da Fênix, o Cedric Diggory tem apenas uma aparição de flashback num sonho do Harry. Logo no início do filme, Harry está atormentado com vários pesadelos acerca do que aconteceu no torneio Tribruxo. E num desses sonhos, o Cedrico aparece numa imagem. Não sei porque eles colocaram aqui Harry Potter e a Ordem da Fênix. Na verdade, deveria ter sido Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas tudo bem. Vamos ler aqui. Edward é um vampiro. Ele está morto de sede pelo meu sangue e eu estou perdidamente apaixonada por ele. Ai, gente, é tanto amor aqui nessa história. Tem uma coisa também, gente, que eu gostaria de comentar com vocês. A Bella é uma menina assim tão apática, né? Tão songamonga. E no entanto, assim, o Edward cai de paixões por ela. Mais adiante, o Jacob, né? Os lobos também vão cair de amores por ela. E é curioso, né? Os rapazes sempre se interessam por moscas mortas, né? Isso eu estou falando na vida real também. É impressionante. Às vezes um rapaz é até interessante, um rapaz assim que trabalha, que tem várias possibilidades, e aí sai a notícia, né? Você fica sabendo, fulaninho tá namorando. Você fala, nossa, será que é uma moça legal? Será que é uma moça boa? E aí quando você é apresentado à moça em questão, você fica, gente, como, aonde acharam essa moça? Será que assim, quem é a songa morta aqui, a mosca morta aqui da praça? Ah, é essa. Fala, então é essa que eu vou querer. Assim, eu tô falando isso por experiência própria, viu, gente? E aqui é a mesma coisa, né? Ela é tão sem nenhum talento, tão assim, sei lá, sabe? Aquela aquela coisinha morta, aquela coisinha sonsa, né? Mas então, é por ela que os rapazes vão se interessar, fazer o quê? E aqui, né, o Edward vai cair de amores por ela e ela por ele. Gente, é tão lindo o amor, né? A gente fica tão torcendo para que algo nesse sentido aconteça com a gente. A gente torcia lá quando a gente era adolescente e agora já velhos, né? A gente fala, ai, não aconteceu nada, que pena, né? Mas nos resta sonhar, né? Para sonhar ainda não tá se pagando, enfim. Então, continuando aqui a edição, Bella Swan, Edward Cullen, os vilões, assim, que são bem sofríveis, né, gente? As motivações desses vilões, ai, meu Deus. Difícil esses vilões. Esse rapaz aqui, posteriormente, ele fez Burlesque com a Cher. Essa moça aqui, ela vai ser importante para a sequência do filme, a Victoria, né? É a única coisa que fica de gancho aí para um próximo capítulo. Na verdade, ela e também a questão do lobo, né, do Jacob, é uma questão que fica aí para ser discutida no próximo filme. Vou mostrar aqui a contracapa. Essa edição aqui, gente, é a edição da locadora, ó. Vocês podem ver até a etiquetazinha aqui, Videotranca,
que é a locadora que eu tenho uma relação de infância, uma locadora que era bastante forte na Zona Leste. Eu já falei isso para vocês, uma locadora muito querida. Quando ela fechou, eu comprei o acervo inteiro e Crepúsculo veio junto, por isso que eu tenho essa ediçãozinha aqui de locadora, que a impressão do disco é diferente dessa outra edição, ó. Aqui nós temos a Bella e o Edward abraçadinhos, e aqui nessa edição, vocês podem ver que é a mesma capa, ela tem uma outra impressão, ela é uma tiragem que é do box. Quando o Eclipse foi lançado, eles fizeram um box com 3... Ah não, é a mesma imagem. Gente, eu tô delirando. É porque tá numa cor, numa tipografia diferente. Por isso eu achei que fosse outra imagem. Na verdade, até o disco é o mesmo. Ó. Só que existe uma diferença aqui de tonalidade de cores. Ó. Vocês podem ver que nesse primeiro aqui, as cores elas tendem mais ao marrom. E aqui, nessa edição que foi lançada do box, quando o Eclipse foi lançado, as cores estão mais escuras, ó, mas na verdade é a mesma imagem. Eu estou delirando. Uma diferença bem sutil. Aqui, ó, na época, já estava prestes a estrear o Amanhecer. Eles mandaram um convite, ó. A Paris Filmes convida você para assistir ao filme A Saga Crepúsculo Amanhecer Parte 1, dia 18 do 11 do 11. www.crepusculofilme.com.br. Aqui eram legais esses materiaizinhos que eles mandavam pra gente, né? Esses mimos, né? Vou mostrar aqui a parte de trás, ó. Mais de 1.800.000 pessoas já viram nos cinemas brasileiros. Crepúsculo é mesmo um fenômeno, revista Veja, um dos maiores fenômenos do ano em Hollywood, a Folha de São Paulo. Baseado no romance de Stephenie Meyer, lido por mais de 17 milhões de pessoas no mundo inteiro. Realmente, gente, foi um sucesso assim imensurável. Só não foi maior que o sucesso de Harry Potter, mas foi um grande sucesso por anos a fio. Ainda é um sucesso, né? Agora eu fiquei sabendo que vai haver uma série de TV aí derivada de Crepúsculo, não sei ao certo. Mas a gente que é fã, né, que era fã na época, vai assistir certamente. Não sei se o jovem, o adolescente que está começando hoje, se ele tem interesse por essa temática, né? Mas nós que somos velhinhos e que acompanhamos, certamente iremos assistir. Vamos ler aqui a sinopse, ó. Isabelle Swan é uma adolescente que vai morar com seu pai em uma nova cidade depois que sua mãe decide casar-se novamente. No colégio, ela fica fascinada por Edward Cullen, um garoto que esconde um segredo obscuro. Eles se apaixonam, mas Edward sabe que quanto mais avançam no relacionamento, mais ele está colocando Bella e aqueles à sua volta em perigo. Meu Deus do céu. Haja coração, hein, gente? Olha aqui, ó, a lombadinha, ó. Crepúsculo, Two Allied. E é isso, gente. Eu quero saber agora a relação de vocês com a saga Crepúsculo. Vocês gostavam na época, vocês gostam ainda hoje, vocês também não sabem, assim como eu. Eu precisei reassistir para poder saber qual seria a minha opinião acerca, e eu continuo gostando. Legal, não está, obviamente, que no mesmo patamar de Harry Potter, de O Senhor dos Anéis, mas, de certa forma, Crepúsculo também marcou a vida da gente, né? Lógico, nós também não éramos mais, nós que eu digo, eu, já não era também mais um adolescente à época, então talvez por isso não tenha batido forte dessa maneira, mas talvez para quem tivesse a idade com a qual o Crepúsculo conversava, tenha marcado bastante. É uma questão também de idade, de bagagem, de que maneira, de que circunstância da sua vida você está vivendo, né? Eu já era um jovem adulto, então, assim, para mim, bateu, né, por ser um fenômeno, porque foi muito difícil alguém passar despercebido por Crepúsculo, mas não condizia mais tanto com a minha idade. Mas ainda assim eu gosto. Um filme legal, me diverti, tirando essas questões aí que eu falei para vocês. A profundidade de um pratinho de água na interpretação dos atores. Depois essa interpretação vai melhorar também, viu, gente? A Bella Swan aí vai dar
uma boa elevada, o Edward também. Lógico que dentro do que o roteiro se propõe, mas é isso. Nosso papinho de hoje, Crepúsculo de 2008. Gente, como eu queria um VHS de Crepúsculo, arrumem pra mim um VHS aí de Crepúsculo, um fan-made aí com uma capa de Crepúsculo bem bonitona, com a lombada gordinha do VHS. Quero muito. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo. Fiquem com Deus. Contemplem aí o nosso vampirão Edward Cullen. Beijo, até o próximo.